Muito bem, hoje vou conversar com os senhores sobre a maior polêmica que hoje é falada em Santarém acerca do outrora e do atual. Olha, a pergunta é: qual a diferença fundamental entre o futebol amador e o futebol profissional? A própria palavra já é clara. O amador é aquele, aliás, tem até lei do desporto nacional que proíbe o amador ter salário, contrato de salário. Agora, e aliás, esse é um dos problemas a nível nacional, porque eu sempre ouvi nas televisões nacionais reclamação de grandes atletas, principalmente aqueles de esporte individual, né? Natação, corrida, salto. Eu me lembro muito da Mel Imagem, que sempre trouxe isso na sua fala, dizendo que não tinha patrocínio. Aliás, não tem, né? Por quê? Por aí passa até uma questão da arrecadação da Receita Federal e de outros órgãos de arrecadação do próprio Estado que deveriam incentivar. Ora, se uma empresa está patrocinando o futebol amador, está patrocinando, né, o desporto de uma maneira geral, né, o vôlei, o basquete, a corrida, a natação, hoje, que é uma das classes esportivas que viaja muito, né, o canoísta. Aqui, o Eliel Gezan, né, um cara vencedor. Toda vez que você de Santarém trazia medalha. Um canoísta. Eu pergunto, quem foi das grandes empresas de Santarém que quis colocar o nome? Ninguém. Então, não há, porque o amador não pode ter contrato oficial, né? É amador. Ora, e o profissional? O profissional é aquele que é a profissão, é aquele que é pago para desempenhar o seu trabalho. Pois bem, feita essa diferença, o esporte amador da nossa terra, em se tratando de futebol, já teve os seus dias de glória, não é? Nós tínhamos uma disputa com média de 10, 12 clubes e era um campeonato que pegava fogo, claro, com predominância para São Francisco e São Raimundo. Com a chegada do profissional, os dois grandes vestiram a camisa de profissional e pularam para o outro lado. E aí começou realmente a queda do futebol amador em Santarém. Por quê? Era São Raimundo e São Francisco quem puxava a força do futebol amador em Santarém. Com isso, a coisa foi ficando esquecida. E aí, aqui entra aquilo que eu sempre tenho dito e sempre tenho criticado. Aqui entra a grande confusão dos gestores do município, o prefeito da cidade. Porque aí, muitos prefeitos ficaram entre a cruz e a espada. Bom, eu vou ajudar quem? Ao amador ou ao profissional? Não é? Ao São Raimundo e São Francisco, que tem tradição, tem nome, são conhecidos? Ou vou ajudar aos pequenininhos que ficaram numa brincadeira sem pai e mãe, né? Como o Náutico, que eu acho que até, não sei ainda o América, né? O Esporte Clube de Santarém, o Norte, o Flamengo, o Fluminense. Então, é preciso que aqui se separe o joio do trigo. Qual é a obrigação? E disso eu não abro mão, porque isso é questão de inteligência e de bom senso, né? Quem é que tem a obrigação de gerir o futebol amador? É o município, não é? É Liga Esportiva de Santarém. Não é Liga Esportiva do Pará, não é Liga Esportiva do Rio Grande do Sul, é Liga Esportiva de Santarém. Quem é que comanda o município? O prefeito de Santarém. Então,
Ah, porque é político. Sim, meu amigo, concordo plenamente, né? A política, ela é o caminho democrático para se conseguir gerir bem as coisas. Agora é preciso ter bom senso e ter respeito. Porque, veja bem, tá, hoje o prefeito é o doutor Nélio Aguiar. Muito bem. Qual é o papel do prefeito? Ele ir para a reunião, ele quer... Não. Ele vai escolher um político, que aliás Santarém tem muito, tem tanto político que nós não conseguimos eleger nenhum deputado. Pois bem, então, esse político, ou os políticos, 2, 3, não sei, sentariam, né, conversariam, escolhiam um gestor para a Liga Esportiva de Santarém. Este gestor teria que ser colocado no planejamento, não sei se é essa palavra, que anualmente faz da verba. Porque não, o que eu tenho escutado nesses anos é assim, não, mas não tem verba específica, não foi votado na hora a verba para o esporte, não tem nem para comprar uma bola de futebol. Sim, meu amigo, e por que não coloca? Coloca no projeto, é verdade? Uma verba para a Liga Esportiva de Santarém. E o presidente, que seria eleito, né, ou nomeado, não sei como seria, mas seria um político ligado ao prefeito municipal, à prefeitura municipal, né, com status até de um coordenador, né? Pois bem, isso não é feito. Então, o abandono, o que foi que resultou? A Liga nunca teve uma sede própria, tem tanto terreno, se doa tanto terreno em Santarém, né? Na época, tanto terreno. O próprio Aeroporto Velho, eu participei dessa coisa e falei várias vezes, mas é que eu digo, o prefeito da minha época não gostava de política, não gostava de futebol. Então, mas isso aí, depois a gente vê isso aí, isso é para depois. Quer dizer, nunca foi levado a sério. E aí o que aconteceu? A Liga perdeu, não tem história. O futebol amador, que foi o esporte mais bonito da nossa história, acabou. Ninguém tem dados. Quem tem dados? Quem tem? O advogado e jornalista Otti Santos e o desportista Raimundo, né? Que tem alguma coisa. Porque ninguém tem fatos da história de Santarém, o que é lamentável, Pois bem, para finalizar, eu acho que depende de boa vontade. Hoje existe um movimento, né, por vereadores na nossa Câmara, que está... Qual é a fala? É o vereador Paulo Gasolina, né, que está com uma ótima visão e com força de vontade de tocar, de organizar o esporte, né? Organizar a liga, organizar o esporte amador. Só para lembrar, é o esporte amador que vai dar os frutos para o profissional. Portanto, vamos torcer para que isso aconteça e para que o esporte amador volte ao patamar que sempre foi. Porque eu acredito que quem foi rei não pode perder a majestade.